Boa tarde, professora. Eu sou a Zaine e a gente vai falar hoje sobre sustentabilidade e sobre a evolução da ciência. A gente vai começar falando sobre sustentabilidade, que é o nosso tema inicial. Bom, o grupo é formado por mim, Zaine, o João Pedro, o Carlos Roberto e o Pedro Augusto. Infelizmente, o Carlos não pôde estar presente porque roubaram o celular dele e ele ainda não conseguiu outro, e ele não tem computador. E, infelizmente, ele não conseguiu nenhum emprestado. Então, o contato ficou um pouco prejudicado nessa área. Mas, enfim, vamos dar início à nossa aula de hoje. Sustentabilidade. O que seria sustentabilidade? Na verdade, a sustentabilidade refere-se ao princípio da busca pelo equilíbrio entre a disponibilidade dos nossos recursos naturais e a exploração desses recursos por parte da sociedade. Ou seja, a sustentabilidade, ela visa equilibrar a preservação do meio ambiente e o que ele pode oferecer para a melhoria da nossa qualidade de vida. O termo sustentabilidade, na verdade, ela vai surgir a partir da necessidade da discussão a respeito da forma como a sociedade vem explorando esses recursos naturais, né? Sempre pensando em alternativas de preservá-lo, a fim de evitar que esses recursos se esgotem, até porque esses recursos finitos não são recursos infinitos e não são inesgotáveis. Então, ser sustentável é utilizar e cuidar do que o mundo nos oferece, que não nos falte um dia, daqui a 10, 15, 20 anos, enfim. Há diversas maneiras de ser sustentável. São ações simples, mas que, se feita por cada um a cada dia, vai surgir um efeito muito grande no nosso planeta. Por exemplo, evitar o desperdício dos alimentos, trocar o carro pelo transporte público ou a bicicleta, se você mora perto do seu trabalho, se você mora perto da sua faculdade, né? Reduzir o consumo de carne, evitar o consumo do plástico. Esse daqui é muito importante, porque o plástico ele é um material muito difícil, demora muitos anos para se decompor da natureza. Então, a gente está sempre evitando o consumo dele, seria muito importante. Fazer o uso consciente da água. Atualmente, a gente está passando por uma crise hídrica, né, muito grande no nosso país. Então, usar a água de forma consciente vai nos ajudar muito, né? Então, está aí um tema muito importante. Priorizar as fontes de energia, as fontes renováveis de energia. No nosso curso, a gente vê bastante isso, né? A gente pode utilizar outras fontes de energia, como energia solar, energia eólica, e não depender só das hidrelétricas, até porque, por um momento dessa crise que a gente está, crise hídrica, então seria muito importante a gente priorizar outras fontes de energia. Usar meios de transporte não poluentes, que eu acabei de dizer, se você puder, né, fazer uma caminhada até o seu trabalho, até a sua faculdade, se você morar perto, se você puder ir de bicicleta, ou se você não tiver não puder fazer nada disso, não puder também usar o transporte público, você pode pegar carona com o seu colega, com seu colega de trabalho, né? Todo mundo ao mesmo lugar, então dá super certo. Reflorestamento, valorização das áreas verdes, isso é importante. Algumas empresas têm a sua matéria-prima, né, nas árvores, então precisa, né, desmatar. Só que fazer o reflorestamento logo após esse desmatamento é muito importante, até porque as árvores, elas não são infinitas, né? São recursos finitos, então é muito de suma importância você desmatou, você replantar, né? Promover e aplicar os conceitos da sustentabilidade. O que seria isso? Além de você fazer uso dessas diversas maneiras, né, de ser sustentável, você também aplicar esses conceitos e promover eles para outras pessoas no seu meio social, na sua faculdade, no seu trabalho, enfim, né, você promover esses conceitos para que outras pessoas também possam fazer. Racionalizar e controlar a exploração dos recursos minerais e reciclagem do lixo. Existem vários tipos de sustentabilidade, né? Mas agora eu vou falar um pouco sobre as mais importantes. A sustentabilidade ambiental e econômica nada mais é, né, do que o uso consciente dos recursos naturais para que possamos usar esses recursos mais para frente, porque eles não são finitos, né?
Sustentabilidade empresarial é quando uma empresa ela assume uma postura de responsabilidades com valores ambientais, ou seja, ela vai ajudar o meio ambiente e também ajuda a própria empresa. Então, quando uma empresa ela vai formar uma empresa sustentável, então ela vai pensar não só na empresa, mas pensar também no meio ambiente. Sustentabilidade social é aquela que está ligada com um conjunto de ações e pessoas que visam o melhoramento da qualidade de vida da população maior. Ou seja, está interligada com o quê? Com a diminuição da desigualdade social, a garantia do acesso aos serviços públicos, saúde, educação, né? Então, todo esse meio social está ligado com a sustentabilidade. E tem a sustentabilidade econômica, né, que é o maior desafio da sustentabilidade econômica, é o desenvolvimento da empresa, ou seja, como essa empresa vai se dirigir, vai se desenvolver, a geração de lucros, as práticas administrativas, a geração de emprego, tudo isso tem que visar, né, a preservação do meio ambiente e a manutenção dos recursos naturais. Né? Eu acho muito legal aquelas empresas que colocam coletas seletivas, né? No, no refeitório, até no RU mesmo, que tiver no RU aquelas coletas seletivas. Eu acho muito importante, acho muito legal. A sustentabilidade, ela está totalmente interligada com o desenvolvimento sustentável. Esse desenvolvimento sustentável, ele existe chamado triplé da sustentabilidade, que é, na verdade, o que nosso amigo Pedro vai falar agora. Boa tarde, professora. Falar aí sobre o social, ambiental e econômico. E o social engloba a sociedade e suas condições de vida, como educação, saúde, violência, lazer, cultura e entre outros. O ambiental refere-se aos recursos naturais do planeta e a forma como são utilizados pela sociedade, comunidades ou empresas, que é a parte natural, no caso, é a água, é a natureza, em geral. O econômico relacionado com a produção, crescimento, distribuição e consumo de bens e serviços. A economia deve considerar a questão social e ambiental. Agora eu vou falar sobre o desenvolvimento sustentável, que se refere-se a um modelo de desenvolvimento econômico, social e político que que esteja em uma harmonia com o meio ambiente. Isso significa que é preciso fazer a utilização racional dos recursos naturais de forma que seja possível suprir as necessidades da sociedade atual, mas nem que haja o comprometimento da disponibilidade desses mesmos recursos para as gerações futuras. E também, agora eu vou falar sobre os objetivos do desenvolvimento sustentável, que é garantir vidas prósperas e plenas em harmonia com a natureza, promover sociedades pacíficas, juntas e inclusivas, implementar a agenda por meio de uma parceria global e sólida, proteger os recursos naturais e o clima do nosso planeta para as gerações futuras e erradicar a pobreza e a forma de todas as maneiras e garantir a dignidade e a igualdade. Agora, o nosso amigo João Pedro vai falar como surgiu o primeiro gerador de energia. Boa tarde, professora. Bom dia, não sei, sou o João Pedro e vou dar seguimento aí ao assunto. Pode passar, Zane.
Zayn? Já passei, não apareceu aí? Não, não apareceu. Né, professora? Estão com um pouco de problema técnico. A senhora sabe que essa Já era vi. moderna ainda tá com pequenos problemas, né? A internet às vezes trava, dá esse delay, mas rapidinho a gente resolve. Já tá aqui Foi? carregando. Bom, mas o que eu posso adiantar sobre os geradores, professora? A senhora sabe que hoje em dia os geradores são indispensáveis para a nossa sociedade, né? Então vamos começar aqui com a evolução das ciências. Não, pode ir, Zé, pode ir. É, Tá. Foi? só um segundo. Pode começar, pode botar aí. Já coloquei, foi? Tá indo, vamos lá. Evolução das ciências. É impossível falar sobre a criação dos geradores sem falar da evolução das ciências e da evolução da tecnologia. Por quê, professora? A gente sabe que o ser humano não é o ser vivente do planeta mais forte, não é o mais rápido, e também não é o que tem as garras mais afiadas ou tem as melhores técnicas de caça. Por quê? A gente é um pouco limitado. A gente sabe disso, justamente pelos fatores que eu falei. Então a gente naturalmente perderia na concorrência para os outros animais. Entretanto, a humanidade tem uma coisa que nenhum dos outros animais tem, a capacidade de evoluir intelectualmente. A criação de ferramentas, a criação da a própria ciência em si foi um grande feito da humanidade. Esse nome não é antigo, mas pode-se dizer assim. Porque assim isso fez com que a gente ganhasse na concorrência dos outros animais. E hoje em dia, a gente que domina o planeta, pode-se dizer assim. Então, professora, o gerador ele foi criado por Michael Faraday. Não sei se a pronúncia é essa mesmo, mas ele era um físico químico que estudava a lei da indução eletromagnética. E, sendo assim, ele tinha bastante conhecimento no assunto e fez com que ele inventasse um mecanismo que, através da energia mecânica, gerava energia elétrica, o famoso gerador. Então, essa descoberta foi fundamental para o desenvolvimento do nosso sistema de energia elétrica. A gente sabe que, como eu estava inicialmente falando, o gerador hoje é indispensável, porque vai dar um exemplo aqui do Brasil. Se uma hidrelétrica cai, quem vai sustentar um hospital ou até cidades inteiras, se for o caso, são os geradores. Então, com o passar dos anos, o passar da evolução da ciência, esses geradores foram se aperfeiçoando cada vez mais e hoje temos os geradores com um padrão elevadíssimo, com a capacidade de gerar energia muito boa. Pode passar, Zane. Vamos lá, o aprimoramento dos recursos. É outra coisa que também na evolução humana a gente vê isso muito. A idade da pedra, a idade do bronze, a idade do ferro, a revolução industrial, isso tudo se deu ao aprimoramento dos recursos, da pedra para o bronze, do bronze para o ferro, que são materiais cada vez melhores. E hoje em dia nós usamos muito aço refinado, já temos novos materiais aí que estão surgindo cada vez mais, certo? Então, em que isso culminou para nossos geradores? Na invenção do dínamo, que é o segundo marco tecnológico relacionado à geração de energia elétrica. Como a senhora pode ver aí, foi em 1832, pelo norte-americano Joseph Henry, que produziu um protótipo muito semelhante ao de Michel Faraday. Eu não sei pronunciar direito, professor, esses nomes gringos. E então batizou ele de dínamo, certo? E esse equipamento gerava uma corrente contínua que convertia energia mecânica em energia elétrica. Como eu falei, é o mesmo princípio do Faraday, Michael Faraday, só que ele deu uma aperfeiçoada a mais, devido à data, ao aprimoramento dos recursos e tudo mais. E vinda do movimento das águas, a energia mecânica fazia girar um eixo onde se localizava um ímã. Aí a gente pode ver o início do surgimento das hidroelétricas, que aí através da energia das águas, da força motora das águas, foi convertida em energia elétrica. Pode passar, Zane. Então, aqui que eu estava falando sobre a evolução dos materiais, não só dos materiais, mas também do gerador em si, do em questão. Ali por volta de 1885, ele era mais ou menos dessa forma aí, mais ou menos não, era dessa forma aí, o senhor pode ver que tem um certo refino nisso, mas ele é meio grotesco, por assim dizer. No, de 1894 já pode se ver que ele tá um pouco mais trabalhado, com material que aparenta ser mais resistente e tudo mais, ele ser de uma escala maior, mas ainda assim não era o auge dele. E em 1900 já pode ver mais uma evolução, que é você pode observar que já foi feito com materiais um pouco mais refinados, ele já foi bem melhorado a partir daí.
Em 1989, que é um dos mais atuais que nós temos hoje, mesmo sendo um pouco antigo, essa já pode ver que já é um gerador completamente diferente dos antigos, já é um bem trabalhado, já é um bem moderno. Pode passar, Laine. Bom, professora, aqui seria a parte do nosso amigo Carlos, só que como ele não pôde estar presente, aí a gente vai falar, né? A importância dos geradores de energia hoje em dia. Hoje em dia é possível, né, encontrar vários tipos de geradores de energia. Claro, e muito mais aprimorados do que aqueles que foram feitos antigamente, né, por Michael Faraday e pelo nosso colega Joseph Henry. Esses geradores, eles são muito importantes, né, para a geração de energia da sociedade atual, né? Ele está bem mudado do que antigamente, né? Antigamente eram geradores formados por ímãs, né? Hoje em dia já são geradores, já existem vários tipos outros de geradores, né? São geradores formados pela queima de combustíveis, como diesel ou gasolina. Esses geradores são muito usados, como por exemplo, quando tem um apagão, né? É muito importante porque muitos lugares hoje em dia dependem da energia elétrica, né? Por exemplo, hospitais, fábricas, escolas, comércios e tudo mais. Então, para que não fique sem energia, não fique parado, por exemplo, vamos imaginar um hospital, né? Onde tem vários aparelhos, várias pessoas conectadas aos aparelhos, aparelhos para respirar, ou até mesmo fazendo uma cirurgia e etc. Então, é impossível a gente pensar em um hospital assim sem energia elétrica, né? Então, como o nosso colega Pedro falou, vá que deu um apagão, né? Então, o gerador, ele é muito importante, né? Para que esses comércios, esses locais e comércios, né, possa ter uma reserva de energia para que possa continuar funcionando, né? Nas residências, eles podem ser utilizados para manter o funcionamento dos aparelhos elétricos, né? Com falta de energia. Conheço algumas poucas residências que têm alguns geradores. Eu conheço uma que tem um gerador com uma hélice. Eu vou até procurar saber mais a fundo como ele funciona, que eu achei muito interessante. É um gerador caseiro, né? O rapaz que criou, e é um gerador que funciona com uma hélice. Como é numa fazenda, sempre está tendo apagão, né? E sempre tem apagão por lá. Então, ele criou esse gerador, porque sempre que tem esse apagão, eles precisam utilizar os aparelhos eletrônicos, né? Aparelhos elétricos, geladeira, até mesmo celular, televisão. Então, daí, olha a importância, né, de um gerador que foi criado há muitos anos e hoje em dia se tornou tão útil e indispensável para a gente, né? Ou até mesmo assim, na faculdade, por exemplo, a gente está tendo aula prática ou a gente precisa, né, de utilizar o computador. Muita coisa hoje em dia, praticamente tudo, a gente controla pelos aparelhos eletrônicos, pelo celular, pelo computador, tablet. Ou até mesmo a gente está tendo uma aula e do nada tem um apagão, a energia cai. Então, é muito importante, né, o gerador de energia, para a gente poder não parar, né, e ter esse armazenamento de energia para nos garantir o funcionamento desses locais que são indispensáveis, né? Então, o que eu posso dizer assim, incluindo o movimento sustentável, né, com a evolução da ciência, eu acho que tem tudo a ver, porque hoje em dia a gente pensa mais sobre sustentabilidade, né, e hoje em dia a ciência está muito mais avançada. Então, a gente trazendo essa evolução, né, trazendo essa evolução e interligando ela com o movimento sustentável, eu acho que a gente garante, né, um futuro muito melhor, né? A gente consegue preservar mais o nosso meio ambiente. Hoje em dia, por exemplo, vou mostrar outro tipo de evolução da ciência. Uma evolução simples, mas que para mim é importante, que está ligada com o movimento sustentável. Lembra lá que eu falei que uma das ações que a gente pode fazer é consumir menos o material do plástico, porque ele demora muito para se decompor na natureza? Então,
Hoje em dia já são, antes a gente usava só aqueles canudos de plástico, né? E levavam muito tempo para ele se decompor. E aí na praia mesmo, quando a gente usava, até no dia a dia, muita gente jogava no meio da rua, não fazia descarte corretamente, ou só jogava na lata do lixo e tudo mais. Então aquilo demorava muito para se decompor e infelizmente vai afetar o nosso meio ambiente, vai afetar a nossa natureza. E com a evolução da ciência, não deixa de ser uma evolução, né, muito grande, particularmente para mim, que foi a criação de outros tipos de canudo. Né? Hoje em dia existe canudo de alumínio, de inox, existe canudo de plástico. Então, eu achei muito legal, né? E interligando esses dois assuntos, eu acho que rende, né, muito assunto, eu acho que é uma boa, porque a gente já está muito evoluído hoje em dia. E existem várias outras evoluções que levando para o lado da sustentabilidade é muito boa. Por exemplo, carros elétricos, né? Olha que evolução. Os carros comuns, eles poluem muito o meio ambiente, né? Que foi o que eu também citei, que uma das alternativas é você utilizar bicicleta, ou caminhar, ou utilizar transporte público e tudo mais. Mas hoje em dia existem outras opções de carros, que são os carros elétricos. Esses carros não vão poluir o meio ambiente como os outros, entendeu? Então, eu acho muito importante, é um assunto de suma importância, que está, no meu ver, né, está super interligado, né, que é o assunto da evolução da ciência interligado com a sustentabilidade, né, e eu tenho para mim que ainda pode melhorar bastante e que ainda vai melhorar muito, muito mais, cada um fazendo a sua parte, claro, e promovendo, né, ações no nosso meio social, no nosso trabalho, né, para que outras pessoas também possam fazer a sua parte. Colegas, tem mais algo a declarar? Bom, eu gostaria de acrescentar também que, historicamente, o ser humano ele não tá pouco se lixando, pode-se dizer assim, para o desenvolvimento sustentável, certo? A gente pode ver na Revolução Industrial, cujo objetivo era queimar carvão, é você produzir, 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 produzir. Na Segunda Revolução Industrial foi a mesma coisa, até que nós notamos as mudanças climáticas que isso estava gerando, as mudanças no meio ambiente, desaparecimento de espécies, o que tornou isso aí uma necessidade da gente pensar no futuro, porque se a gente continuasse do jeito que estava indo, nós não teríamos um futuro, né? Então, foi extremamente importante sair do desenvolvimento sustentável até lá dos geradores. Por quê? Porque hoje em dia a energia é uma realidade e é uma coisa que a gente não imagina viver sem ela, seja energia elétrica, energia mecânica gerada pelos carros para a locomoção, dos aviões e etc. Então, cabe a nós buscar uma solução para isso, tá certo? Então, geradores em que eles se encaixam nisso. Na questão da energia, podemos citar das usinas hidrelétricas, podemos citar os dos aerogeradores e diversos outros. Também com a força das marés dos oceanos, que utiliza a força dos oceanos, o movimento dos oceanos para gerar energia, tá certo? E com relação ao transporte, temos hoje em dia, como a gente citou, carros elétricos, temos usado a tração humana também, que são as bicicletas, e diversos outros recursos que nós podemos utilizar hoje em dia. Então, a preocupação se tornou uma necessidade hoje em dia da evolução humana e acredito que seja o próximo passo aí que será discutido nas próximas décadas para um bom desenvolvimento e um bom cuidado do planeta. Pedro, quer acrescentar mais alguma coisa? Também queria comentar sobre. Tem pessoas que têm um porte financeiro maior que chega até a investir em um gerador para a própria casa. Pra você vê como a dependência da energia é muito grande. É bastante grande mesmo. Todos nós sabemos que quando falta energia, até mesmo a internet, todo mundo fica preocupado porque hoje é tudo conectado a isso. E por meio também de locomoção, tem muita gente que diz, eu vou sair, não vou de ônibus não, eu vou no carro próprio. Só que além de enfrentar trânsito, vai ser estressante para ele, vai estar poluindo mais, né?
Eu queria falar essa questão também. Sim, sim. E também eu gostaria de acrescentar, professora, já como ele falou sobre pessoas com poder aquisitivo maior, a gente tem que visar também as pessoas com poder aquisitivo menor, porque elas que representam a grande maioria da população geral de todo o planeta. E hoje em dia, para você ter uma energia renovável, uma energia limpa, como por exemplo, como foi citado aqui, a energia dos ventos, que são com os aerogeradores, eles têm um acesso muito, muito, muito restrito devido ao alto custo. Então, para você fazer, tornar a energia sustentável uma energia eficiente, você tem que reduzir os custos dela, liberar para a grande massa, porque é elas que representam a maioria do consumo, juntamente com as empresas. Mas as empresas já estão, como a Zaine falou também, estão tendo uma responsabilidade maior sobre essa questão ambiental e já estão trabalhando em cima disso. Então, um dos grandes pontos de trocar no trabalho é isso, é a gente desenvolver para a grande população, porque são eles que representam a maior parte do planeta. E aí, Zaine vai acrescentar mais alguma coisa? Não, é só isso, professora. A gente fica por aqui. Muito obrigada. Até a próxima. Até a próxima, professora, e desculpa aí por qualquer coisa, né? Infelizmente o Carlos não pode estar com a gente devido ao celular dele ter sido roubado. Infelizmente é um problema de segurança que nós enfrentamos aqui no Brasil. E é isso aí, professora. Um ótimo Natal e um feliz ano novo para a senhora.